Estima-se que 1 em cada 3 pacientes sofre com esse problema. Quer saber o que é? Bora comigo para o episódio de hoje! Podologia 360, o canal por onde você vai ficar informado sobre o que é, o que faz e quais os benefícios da podologia na sua saúde. Sou a podóloga Magali Nascimento e no episódio de hoje vamos falar sobre os joanetes. Hoje em dia, no Brasil, apenas no Brasil, estima-se que 300 ortopedistas são especialistas em tornozelo e pé. Essa especialidade vem crescendo a cada ano. E é por isso que hoje a gente tem muito mais informação científica sobre os joanetes. Especialistas, com o passar dos anos, a ciência está aí para tudo, vem estudando pé e tornozelo. Antigamente, isso há uns 50 anos atrás, os ortopedistas atuais e especialistas em pé e tornozelo contam que, antigamente, o que era recomendado para fazer a correção do joanete era a cirurgia. Hoje em dia, faz-se a cirurgia com muito menos corte, com muito menos problemas, com muito menos tempo de recuperação. Isso porque muitas pessoas têm dúvida. Sinto dor no meu joanete, tenho problemas no meu joanete, mas eu não vou me arriscar a fazer uma cirurgia para precisar fazer a cirurgia de novo. Por quê? Antigamente tinha muita recidiva. Não é que tinha recidiva, e sim porque a cirurgia era feita de forma errônea. Por falta de conhecimento, habilidade, os ortopedistas da época, isso há 50 anos atrás ou até mais, eles faziam o quê? O osso do pé, principalmente o do dedão, porque também temos o bolhonete, que é o joanete lá do dedinho. Ele desalinhava, a pessoa responsável fazia cirurgia e cortava um pedaço desse osso. E isso não é indicado. Por quê? O osso ele não cresce, o osso ele desalinha. Ou seja, um pé normal tem um osso reto. Ele desalinha, ele faz uma protuberância na lateral. E antigamente falava que o osso crescia. E aí, em vez de corrigir com a cirurgia, fazia a retirada de um pedaço. Com o passar do tempo, esse osso protuberava novamente e aí se falava: eu fiz a cirurgia e não resolveu, tenho problema de joanete. Mas é porque o problema não era corrigido, e sim cortado. O produtor está aqui se contorcendo na cadeira só de pensar que o osso era cortado e não corrigido. Aí imagina aquela pessoa que tem o joanete, que sofre com dores. Imagina essa pessoa sentindo o que ele está sentindo. É claro que não vai buscar ajuda, não vai buscar resolver o problema. E hoje em dia, a maior parte que procura o ortopedista para fazer uma cirurgia dessa, não vai pela dor. Exatamente, não vai pela dor, vai pela estética. Eles passam tanto desconforto com a estética que o problema causa no pé, que até esquecem da dor. A dor eles conseguem conviver, mas esteticamente eles não conseguem. Então, o maior índice de procura para fazer a cirurgia dos joanetes é por conta estética. Na podologia, nós fazemos um manejo com o tape ou com o laser. Não dá para corrigir joanete na podologia. O que a gente consegue é amenizar o desconforto que o joanete causa, amenizar a dor. Muitas vezes o hallux, que é o dedão do pé, que é o único membro, o único dedo do pé que tem nome é o dedão. Então ele chama de hallux. Quando ele faz o declínio, que muda o trajeto dele, a gente fala de hallux valgo, porque ele fica na posição valgo. E aí, o podólogo pode fazer o quê? Usar o tape para realinhar, mas não vai corrigir, porque é uma estrutura óssea para dentro, não vai. Essa correção que nós podólogos fazemos é para amenizar a dor, amenizar o desconforto que causa o dedo torto. Muitas vezes,
com a saliência do osso, que em contato com o pé forma uma calosidade. Calosidade essa que não deve ser retirada a todo custo, porque lembrem em episódios anteriores a gente falou sobre calos e calosidades. O calo ele está ali para proteger uma região que está em atrito constante. Se o podólogo faz o desbaste ou um profissional que vai lá fazer, e muitas vezes a pessoa própria acaba fazendo a retirada desse calo, constando que dizem que é o calo que dói, não a deformidade do pé. E aí o que acontece? Se faz a correção de forma errada, a todo custo, retira aquele calo a todo custo, o efeito rebote vai acontecer. Porque não é só retirar o calo, tem que tratar aquele calo para amenizar o desconforto que ele está causando. Porque o dedo vai continuar torto, vai continuar em atrito lá com o calçado. Se faz a retirada brusca desse calo, vai dar problema. Porque o problema não está somente na pele, sim no osso, na cartilagem interna. Um problema bem relativo devido ao joanete é a artrose. Ela faz a degeneração desse ligamento e causa vários transtornos. Ah, Magali, mas o que causa o joanete? O joanete ele não tem uma causa específica. Há quem diz, especialistas, claro, que 90% está relacionado à genética. Eu, Magali, não acredito apenas em genética. Por quê? Se minha avó teve, minha mãe teve, eu vou ter? Não, às vezes minha mãe fazia as mesmas coisas que minha avó fazia. Que nem antigamente existia pouca variedade de calçados. Minha avó sempre me falava, minha filha, pé de pobre, veste do 30 aos 50. Por quê? Coube no pé, tá se usando. Hoje em dia não mais, até por conta de evolução de calçados e mudança de tudo, os calçados hoje são muito mais confortáveis, tanto no material quanto o solo que a gente pisa, não fica tanto tempo com um sapato tão inadequado. Então eu particularmente não acredito apenas na hereditariedade. Até mesmo porque quando eu fiz o técnico, que chegou nessa parte de joanete, a gente aprendeu o quê? Muitas vezes a pessoa tem um problema na visão. E o problema na visão vem da genética. Quando a pessoa tem um problema na vista, tipo, sei lá, problemas de miopia, astigmatismo, aqueles graus muito fortes, sei lá, 7, 8 graus, a pessoa ela se projeta para frente. Por quê? Para ela enxergar, então ela se projeta para frente. Automaticamente sai do alinhamento natural do corpo, e isso eu tô falando desde criança. E aí o dedo que sustenta o corpo é o dedão, o hálux, e aí ele vai se deformando, vai perdendo essa estrutura de fixação. Na hora da passada da caminhada, essa articulação vai mudando e pode gerar um problema de joanete. Outra coisa muito comum, isso eu aprendi junto, arcada dentária. Às vezes a pessoa tem um problema severo no maxilar e aí ela também se projeta para frente. Conclusão, pode-se desenvolver um joanete lá no pé. E aí na hora que o ortopedista vai fazer a avaliação, ele tem que ver tudo isso, porque um problema está relacionado ao outro. Às vezes a pessoa tem um desalinhamento do quadril, uma perna mais curta que a outra, é claro que ela vai ter problema nesse joanete, porque a passada vai ficar deficiente, o caminhar deambular vai ficar prejudicado e ela vai desenvolver um hálux valgo por conta de um problema lá atrás. Então o tratamento ele tem que ser visado em todas as partes, não só no dedo curvado. Eu vou fazer uma cirurgia para resolver o meu joanete. Mas se não corrigir uma perna menor que a outra, uma deformidade do quadril, uma visão prejudicada, uma arcada dentária prejudicada, a probabilidade da unha é grande. Não vai resolver o desalinhamento, mas não vai resolver o restante, vai prejudicar todo o resto.
Aí outra coisa muito comum, a pessoa já tem uma predisposição, porque a família já vinha com casos de jonete e ela insiste em usar bico fino, salto alto, salto muito alto, salto durante muito tempo. O pé projetado, o peso todo na cabeça dos metatarsos, é claro que vai ter uma protuberância do dedão e isso pode gerar um jonete. Claro que uma pessoa que não tem uma condição genética e usa sapato apertado, a probabilidade dela ter jonete é grande. Não existe estudos que comprovam que uma pessoa que não tem condição genética não vai ter e não existe uma pessoa que tem condição genética e não tenha. Isso tudo muito depende de caso para caso. Por isso que o sapato apertado muito alto não é aconselhado para você que tem ou para você que não tem casos na família. O pé tá aí para ficar em sapatos confortáveis, saltos não muito altos. E se for, mas eu preciso usar. Usa por um determinado tempo e não a vida inteira. Usa um determinado tempo que exige aquele tipo de calçado e depois tira. Fica mais confortável. Outra coisa, sobrepeso. Às vezes a pessoa tem um sobrepeso muito rápido num curto período de tempo e continua com os mesmos tipos de calçado. Vai mudar a pisada, vai mudar todo o trajeto dela, conclusão, ela pode desenvolver um jonete. Outra coisa muito comum, os sapatos apertados. Sapato apertado, se ele não é de bico fino, não é de salto alto, mas ele é apertado, ele pode sim causar jonete. Porque o pé vai ficar todo esmagadinho lá dentro, como se fosse um bico fino, como se fosse um salto alto, vai atrapalhar a circulação desse pé, vai prender os metatarsos e pode sim desenvolver um jonete. Não tem um tempo mínimo nem um tempo máximo para se ter um jonete. Às vezes a pessoa tem uma predisposição e desenvolve uma protuberância lá depois dos 40, às vezes antes dos 20. Muitas pessoas só vão ter esse tipo de problema após os 40, claro, mas nada impede de uma pessoa de 20 não ter. Só que assim, não tem um tempo mínimo nem um tempo máximo para se ter o problema. Todos os graus de progressão têm cirurgia, tanto no início, quanto no meio, quanto num caso mais avançado. Não tem um período mínimo também para fazer uma cirurgia. Mas por que eu falo da cirurgia? O único meio de correção desse osso é por conta de meio de cirurgia. Antigamente as cirurgias eram muito invasivas, hoje não mais. Com a ciência, a tecnologia e estudos científicos em volta de tudo, né, de todas as áreas, hoje em dia as cirurgias são 3, 4 pontinhos, dependendo do profissional. A pessoa já sai da sala de cirurgia, bem dizer, pisando. Antigamente ficava-se lá 30, 60 dias com o pé para cima, hoje em dia não mais. Outra coisa também, antigamente qualquer dor, fascite plantar, esporão de calcânio, joanete, neuroma de Morton, metatarsalgia, tendão de Aquiles, doeu, repouso. Repouso pé para cima, repouso pé para cima. Hoje, com estudos avançados e a ciência a nosso favor, já se tem estudos científicos embasados na ciência que ficar de repouso não é aconselhado. Pelo contrário, isso vai prejudicar. Então, ou seja, está com uma dor, tem que movimentar para não ter atrofia daquela região. Mas isso, atrofia se não fizer o movimento correto. Tanto é que não é, tipo, eu tô com dor, tenho que movimentar, movimenta de qualquer jeito. Não, tem que fazer alongamento e fortalecimento da região. Por isso, de um especialista, ortopedista, fisioterapeuta, para indicar o melhor exercício para se fazer. Alongamento sempre é bom, sempre é bom. Andar descalço, nesses casos, quando está com dor, já não é muito aconselhado, porque vai doer mais. Porque o osso mudou o trajeto, perde-se o coxinho gorduroso e vai doer. O indicado para esses casos seriam as palmilhas. Palmilhas desenhadas, especializadas por profissionais
sob medida. Não adianta você ir lá catar uma palmilha que não é para o seu caso específico, colocar dentro do calçado e achar que vai fazer certo por conta que está usando a palmilha. Não, existe palmilhas e corretores específicos para cada caso. Outra coisa, aqueles achadinhos da internet, que sempre aparece lá, a solução do seu Joanete em tantos dias. Isso daí é quase uma pegadinha do malandro, né? Porque muitas vezes a pessoa coloca o corretor, não consegue ficar o mínimo de tempo determinado, porque lá não vem no manualzinho. Você vai girar tantos graus e não sei o que, ficar por tanto tempo. Não, eles ensinam que fazendo o uso do negócio, do dispositivo, você vai ter a correção. E não é bem assim. Imagina um grau avançado de um joanete. Você volta o dedo a todo custo, isso vai gerar muita dor e desconforto. Porque imagina, se ele dói estando naquele grau, muitas vezes 45 graus, tem relatos de 45 graus de um joanete. O que acontece? Imagina você voltar ele no neutro, ou seja, retinho, com um aparelho. Isso vai doer para muito, para muito, para muito. E aí o que acontece? A pessoa usa uma vez e não vai querer usar mais. Por quê? Usei o aparelho e me deu dor. É claro que vai dar dor. O dedo, ele não vira 45 graus, a não ser que quebre. Quebrou, ele vai girar muito. Mas no caso de um joanete que foi evoluindo com o passar dos anos, porque uma pessoa tem joanete ontem, vai ter hoje, vai ter amanhã, são graus que vão fazendo. Ele não pode ser corrigido em um único dia, a não ser por cirurgia. A cirurgia volta. E aí, esses aparelhinhos, se feito do jeito que eles falam na propaganda, vai gerar muita dor e desconforto. Eles são para amenizar a dor, não para corrigir o problema. Corrigir o problema apenas com cirurgia. Muitas vezes, esses dispositivos de órtese, né? Eles servem para, dependendo do grau que está o joanete, amenizar a dor. Mas ele não vai corrigir, ele ameniza. Porque chega num determinado ponto o joanete, que se ele puxado de volta, coisa que ele não faz mais sozinho, quando ele puxado de volta, ameniza a dor. Mas isso tem um grau certo, um tempo certo, um período correto para ser usado. Não é pôr aquilo lá e sair para todo lado andando, achando que comprou o aparelho, vai usar e no outro dia vai estar com o dedo reto. Não é. É uma progressão. O dedo levou um tempo para estar curvado, ele vai levar um tempo para ser corrigido. Corrigido apenas com cirurgia, com esses corretores, alívio da dor. Com as palmilhas, a mesma coisa. Muitos casos avançados de joanete, as palmilhas não vão corrigir, elas vão amenizar a dor. E aí aquele negócio também, por mais que o especialista desenhou a palmilha perfeita para o seu pé, vai gerar desconforto. E aí cabe ao especialista falar por quanto tempo você tem que usar no dia. Porque não vai conseguir colocar a palmilha e ficar o resto da vida com a palmilha, não vai. Isso precisa de um tempo de adaptação, porque o dedo está curvo por um período e voltar ele a todo custo vai gerar muita dor e desconforto. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai, não é orientada especificamente sobre, ela acha que é só usar a palmilha e pronto, acabou, gera desconforto, ela para de usar. Porque ela não foi orientada corretamente sobre o período de adaptação da palmilha. Ou às vezes até o profissional falou, mas ela quer um resultado tão rápido que ela quer usar o tempo todo e tal. Só que o dano causado nesse período vai ser um tempo relativo de dor e a pessoa vai falar, eu não vou mais usar porque eu ponho e fico com muito mais dor do que eu estava antes. E aí aquele negócio, quando se tem o hálux valgo, que é o joanete, muda-se a passada. Por quê? O que impulsiona a passada é o dedão. O dedão danificado, prejudicado, a passada vai estar danificada, prejudicada. E aí o que acontece? Para a pessoa andar,
ela traciona o restante dos dedos. E aí muitas vezes a pessoa tem joanete e dedo zingar. Dedo zingar para um outro episódio. Então, recapitulando, temos que tratar o conjunto todo. Problemas relacionados ao joanete pode vir lá da coluna, do joelho, do tornozelo, do quadril, da coluna, da visão, da arcada dentária. Temos que tratar o conjunto como um todo, descobrir a causa e fazer o melhor tratamento. Não existe tratamento caseiro que vai solucionar um problema de um joanete muito avançado. Pode amenizar a dor causada de início, porém a deformidade em si, apenas a cirurgia. E lembrando, a cirurgia hoje é menos invasiva do que anos atrás, dizia-se que o correto era cortar o osso e que com estudos científicos, tecnologia, ciência, descobriu-se que é só realinhar o osso e que isso não causa recidiva. Tratamentos corretos, profissionais especializados em tornozelos e pés. E você, tem joanete? Conhece alguém que tem? Alguém da família tem? 1 em cada 3 tem joanete. Mostra esse conteúdo. E se você ainda não me segue, comece a seguir. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Semana que vem eu volto com muito mais conteúdo para vocês. Beijo, com Deus!